Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Então quero convidar você agora nesse momento para curvar a sua cabeça para a gente fazer uma oração para iniciar a palavra, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, estar aqui diante de Ti, Senhor, para ouvir a que Tu tens nos falar essa noite, ó Pai. Que isso possa entrar no nosso coração, isso possa entrar na nossa mente, que possa fazer toda a diferença, não só nas nossas vidas, mas também na vida de pessoas que nos rodeiam, principalmente dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas dos nossos trabalhos, né? Que eles possam ver na nossa vida a Tua luz, o Teu sal, aquilo que possa contaminar de coisas boas, para que quando uma pessoa perguntar algo, a gente possa de alguma maneira dar uma resposta saudável, uma resposta que vai ter uma infinidade no seu coração, que vai dar uma tranquilidade, uma paz, para que elas possam entender verdadeiramente o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa também abençoar e proteger as pessoas que não puderam estar conosco essa noite, Senhor. Que no próximo domingo elas possam estar aqui. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu queria pedir uma coisa para a igreja. Eu estava lá atrás ouvindo louvor e Deus colocou uma coisa no meu coração essa noite, que a gente tem que se sentir feliz nesse momento. Eu quero que todos vocês sintam felicidade no coração de vocês de estarem aqui essa noite. Porque muitas pessoas gostariam de estar aqui. Muitas pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, porque elas estão numa rota diferente das suas vidas, elas não têm direção. E Deus, Ele é essa nossa direção, Ele é essa segurança para nossas vidas. Então que a gente possa se sentir feliz, né? Que tudo que for falado aqui vem direto do trono de Deus. Amém? Então, a gente está agora com a série de fundamentos, né? Fundamentos da fé cristã. O tema da minha mensagem hoje é: a minha fé tem razão. Você vai entender isso. A minha fé tem razão. A nossa fé tem razão, né? Então eu separei aqui três fundamentos. O primeiro é ter comunhão com Deus. O segundo, comunhão com a palavra de Deus. E o terceiro, andar em amor. A primeira razão pela qual Jesus chamou os discípulos para que estivesse consigo era que eles tivessem primeiramente comunhão com Ele. Não existe fé forte e saudável sem ter comunhão com Deus. Ou seja, tudo que os discípulos aprenderam com Jesus foi porque Jesus era o Filho de Deus. A fé começa na comunhão com Deus. E só depois vem o pregar, o curar enfermidades e por aí vai. Como resultado de comunhão com Jesus. Então agora a gente vai para a questão da palavra. Gostaria que quem tivesse a Bíblia abrisse em Atos, capítulo 3, versículos... Atos 3 até o 7. Tá? Eu estou com a minha Bíblia na NVT. Alguns certo vão ter NVI, mas daí o Guilherme coloca lá para nós NVT, né? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa mensagem, nessa palavra, porque até eu mesmo confesso que quando eu li essa palavra, eu só fui entender alguns dias depois o que Deus queria falar para mim em relação a essa palavra. Atos 3. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado.
todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Amém? Só até aí. Pedro, todos nós sabemos que Pedro e João foram discípulos de Jesus, né? Então, nesse mesmo momento em que Pedro e João tiveram essa comunhão com Jesus, essa comunhão com Deus, através da vida de Pedro, Pedro começa a realizar os seus milagres, mas era através de Jesus Cristo, era através de Deus. E vamos trazer isso hoje para nossa série do ano, que é a plantação. Nós já falamos aqui sobre preparar a terra, nós já falamos aqui sobre plantar, nós já falamos aqui sobre crescimento. Tudo isso faz parte da fundamentação da nossa fé cristã diante da palavra de Deus para nossas vidas. E é isso que Deus fala nessa mensagem. Nós não precisamos talvez tocar em alguém para dizer, você está curada, levanta-te e ande. Nós precisamos fazer algo muito simples. Quando alguém se aproximar de nós e pedir algo, para que a gente possa confortar aquela vida, aquele coração, basta que a gente fale de Jesus. É isso que vai mudar, às vezes, a rota e o caminho daquela pessoa. Nós não podemos prometer para ela que nós vamos curar em nome de Jesus, mas nós podemos dizer para ela que Jesus vai curar a vida dela se ela tiver uma intimidade com Ele. Se ela for conhecer verdadeiramente esse Deus. É isso que Deus fala através dessa palavra. Às vezes nós olhamos só pelo lado da cura ou pelo lado de uma bênção, mas a gente precisa entender que o fundamento principal disso é mudar a história de vida daquela pessoa. E é isso que nós temos buscado aqui. Porque nós nos fortalecemos culto a culto, entendendo a mensagem de Deus para nossas vidas. E é através da nossa vida que Deus vai usar para que a gente alcance outras vidas. Fé se resume em confiar em Deus. A comunhão nasce do tempo que você passa com Deus. E da comunhão nasce o conhecimento. Todo o tempo que eu dedico a conhecer a Deus, eu passo sim, através da sua palavra, a ter conhecimento. E uso isso primeiramente na minha vida. Muitas pessoas estão assim no mundo, elas só ouvem falar de Deus, porém não conhecem por falta de intimidade e conhecimento. Você pode conversar com uma pessoa de qualquer outra religião, ou uma pessoa que não é praticante da palavra de Deus, mas ela diz, mas eu conheço Deus, mas eu já ouvi falar de Jesus. Mas ela não pratica, ela não tem intimidade com Deus, ela não tem o conhecimento que eu e você temos. E isso muda tudo num trajeto da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que a razão pela qual elas vivem é o que vale. Segundo fundamento, comunhão com a palavra de Deus. Não existe fé forte sem ter comunhão com a palavra de Deus. Uma coisa é meditar na palavra, outra coisa é ler. Volto para o outro exemplo. Mas eu leio a Bíblia toda noite.
Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Mas a gente está meditando aquilo que a palavra está me falando? Lembra que eu falei para vocês no início ali, quando eu li essa passagem, Pedro realizou muitos outros milagres, assim como os outros apóstolos, os outros discípulos. Mas não era só isso que Deus queria falar para mim. Deus queria falar para mim que quando eu falasse algo para a vida de alguém, eu poderia mudar o destino dela através de Jesus. Então não basta só eu ler. Eu tenho que entender o que Deus está falando para mim. Nós precisamos ler a palavra de Deus porque ela é tudo aquilo que a palavra diz que Ele é. Porém, a palavra não pode colocar dúvida em meu coração. Vamos voltar para Pedro. Pedro foi um apóstolo, um discípulo fantástico. Mas na hora H, o que aconteceu? Pedro negou Jesus. E aí? Se eu perguntasse para vocês, por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro teve medo, teve incerteza e teve dúvida no seu coração. Agora, imagina, Pedro esteve com Jesus. Imagina nós que não estivemos com Ele. Nós só estamos aprendendo dia a dia, a caminhar dia a dia. Então essa dúvida, essa incerteza, esse medo não pode contaminar a minha vida, o meu coração, o meu espírito, o meu andar. Isso nós precisamos entender. Porque quando nós formos falar com alguém, alguém vai estar com medo. Alguém vai ter incerteza ou dúvida. Como eu vou afirmar isso na vida de uma pessoa? Por isso que a gente busca constantemente esse conhecimento, essa intimidade com Deus. Nós devemos estar presos a Deus por aquilo que Ele é e que está sendo revelado na Sua palavra. Olha a palavra que eu uso, preso. Eu quero usar um exemplo aqui, que eu me lembrei hoje mesmo. Eu lembro, há muito tempo atrás, até quando criança, se eu não me engano, no início do casamento, meu com a minha esposa, a gente também usava, porque a gente tinha... Eu lembro que na casa da minha mãe tinha um assoalho de madeira. Eu acho que até a minha tia Inês também usava isso também. Lá em casa nós também usávamos uma cera. Talvez vocês conheçam uma cera chamada tacolac. Uma cera que era danada. Porque você passava ela no assoalho e aquilo impregnava de um jeito impressionante. Aquilo me chamava muita atenção na época. Só que o que mais me chamava a atenção naquela cera, sabe o que era? O brilho. O brilho. É isso que Deus quer dizer para nós. Deus quer ficar impregnado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa brilhar. É isso. Não precisa abrir. Romanos 10:17 fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o conhecimento, não vem por falar, mas por ouvir. Quando você medita na palavra de Deus, nós nos renovamos. Mas quando lemos a palavra de Deus, nós crescemos no conhecimento. Ou seja, nós nos renovamos porque estamos buscando, nós lemos a palavra e ao mesmo tempo crescemos nesse conhecimento que Ele nos dá dia a dia. 2 Pedro 3,18, não precisa abrir. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheci na graça, graça o quê? Que já foi nos dado de graça, já foi pago o preço na cruz.
Nós não precisamos fazer mais nada. É só nós queremos aceitar Ele agora e buscar esse conhecimento e viver isso diariamente nas nossas vidas. Terceiro fundamento, andar em amor. A fé opera pelo amor. Assim, se não andar em amor, a sua fé não será forte. Você pode orar, acreditar que recebe, louvar a Deus sem ver e sem sentir, pela fé que já tem. Mas se andar em guerras, discussões, com o espírito de contenda, todo o resto será abalado. Aí uma observação muito importante para todos nós. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito. Porque a gente sabe que no mundo a gente vai ter problemas, a gente vai ter aflições, vai ter momentos que a gente vai querer desistir, vai ter momentos que a gente acha que não vai valer a pena estar aqui, que Deus não está dando a resposta que eu preciso, mas que não é isso. Jesus não falou nada. No entanto, que ele disse que no mundo procure ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vai ter aflições, a gente vai ter problemas. Sem amor, a fé não tem pernas para andar. Eu usei esse termo aqui, sem amor, a fé não tem pernas para andar. Por quê? Porque uma pessoa sem amor, ela não tem fé. Como é que ela vai andar? Andar que eu me refiro aqui é transparecer isso na família, nos seus amigos, na sua comunidade. Como? Como que eu vou falar isso se eu não tiver amor no meu coração, se eu não tiver essa fé na minha vida? Um cristão não é reconhecido pela sua fé, mas pelo amor. Nós somos reconhecidos pelo amor. E quem deu esse amor para nós? Deus. Deus deu esse amor para nós. O amor é a natureza de Deus. É aquele que ama, e aquele que ama tem Deus. O amor é essa natureza natural da vida, dada de graça de Deus para nós. Eu fiz um resumo aqui de João 14, mas vocês não precisam abrir, porque eu quero ler, tá? Como uma palavra muito grande, eu vou ler para vocês. Aquele que não ama, não tem Deus. Se me amardes, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Tudo que eu falei até agora está no contexto de João. Em casa você pode procurar e ler com bastante calma, que você vai entender o que João fala. João 14, 15, 21 e 23. Isso é muito importante. E é uma realidade isso. Se nós não amarmos Deus, como é que nós vamos ter um fundamento da nossa vida alicerçado na palavra? Se nós não amarmos o próximo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão? Agora eu quero pegar aqui, pastores aí sobre os nossos planos de leitura antes ali. E no plano de leitura passado, talvez aqueles que leram vão lembrar do que eu vou falar agora. O autor coloca duas perguntas muito importantes ali. E as perguntas, elas me incomodaram bastante, porque já faz tempo que a gente acabou o plano, se não me engano, mais de uma semana. E eu fiquei primeiro perguntando para mim. E eu quero fazer essas duas perguntas para vocês, e eu quero que vocês comecem a refletir isso na vida de vocês. Primeira pergunta:
o que você fez com o meu filho Jesus? Será que nós podemos entender a dimensão disso? Se nós perguntássemos para uma pessoa que Jesus morreu para me salvar, para nos salvar, será que nós entendemos a dimensão disso? Será que se eu falasse para uma pessoa que quando Jesus olha para a vida dela, quando Deus olha para a vida dela, ela olha através de Jesus para perdoar os pecados dela, será que ela entendeu isso? O que nós estamos fazendo com Jesus? Segunda pergunta. O que você fez com os recursos e habilidades que lhe confiei? Recurso, palavra, habilidade, o que eu falo, o que você fala, o que nós pregamos aí fora, como nós andamos aí fora. O que nós estamos fazendo com esses recursos? Nós estamos ficando só para nós? Nós estamos deixando só guardado dentro de uma caixa para nós? Conhecimento não é isso. Nunca foi. Não adianta eu ter 2 faculdades e não demonstrar isso no meu trabalho, no meu dia a dia. Isso não vai adiantar nada. Não adianta eu saber que Deus usa a minha vida para pregar, para falar, se eu não usar isso como recurso e habilidade para mim, para transmitir isso para vocês. E é isso que cada um de vocês tem que fazer. Deus, Ele capacita cada um de nós com os nossos recursos, com nossas habilidades, para usar a vida de cada um de vocês. Primeiro para mudar nós. Tô pronto? Não. Eu fico pronto dia a dia, para que eu possa alcançar outras vidas, para que eu possa chegar em outras vidas. Aí sim. Então eu preciso que vocês pensem nessas 2 perguntas. O que nós estamos fazendo com Jesus e o que nós estamos fazendo com esse recurso todo que nós aprendemos todo domingo ou no nosso estudo diário. O que nós estamos fazendo com isso? Nós não somos criados apenas para consumir recursos e viver para si mesmo. Deus nos criou para fazer diferença por meio de sua vida e serviço. Precisamos trabalhar, fazer, deixando um legado espiritual e humano. Essa missão se inicia na igreja e de lá para o mundo. Quando uma pessoa diz assim para mim, olha, eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. Eu canso de ouvir isso. Canso. Porque eu tenho Deus no meu coração, porque eu sei que Jesus morreu por mim, eu oro todas as noites, sempre as mesmas perguntas e as mesmas explicações que a gente ouve, né? É sempre as mesmas coisas. E o que eu digo, não. Eu gosto muito do exemplo do copo d'água. Esse copo d'água aqui, eu trouxe para mim tomar, né? Se eu dissesse assim para vocês, esse copo d'água representa o meu espírito, eu estou cheio o suficiente? Não. E é isso que eu falo para as pessoas. Eu dou exemplo do copo d'água. Você está vendo um copo d'água quando você vai pegar um copo d'água para tomar e o copo está vazio? É assim que você está. Vazio espiritualmente. Porque você não está se alimentando da palavra. Você não está buscando Jesus de todo o seu coração. Porque quando nós sentamos aqui, a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que abrir a nossa mente para que Ele opere e faça algo diferente na nossa vida. Senão eu não estou entendendo isso. Senão eu não estou entendendo.
Daí eu estou fazendo todos os domingos, todos os cultos, as mesmas coisas. Só querendo ouvir, mas não praticar. Servir com o coração aberto e sem reservas foi o exemplo deixado por Jesus. Jesus, ele sequer em algum momento, ele pensou nele. Ele pensou só na humanidade. Porque Deus deu uma missão para ele. Olha, você vai lá na terra, em carne e osso, caminha com eles, ensina para eles tudo aquilo que eu vou te pedir. Para que eles possam entender qual é o verdadeiro propósito pela qual você está aqui. E mais, você vai pagar um preço caro, um preço de cruz, para que eles entendam que você morreu para perdão de pecados, para salvar a vida deles. Não sejamos omissos ou indiferentes à realidade de que Deus o chama e o capacita diariamente para realizar o ministério. Qual que é o ministério de cada um de nós? Qual que é? Nós não precisamos ter um ministério de grande aparência. Porque foi na simplicidade de Jesus que ele alcançou muita gente. Chamado palavra. É isso. Lembre-se, o serviço é a razão pela qual ainda estamos aqui. Serviço. Fundamento da fé cristã. Tem muita coisa para se falar em relação a isso. Mas a gente não pode esquecer que o principal dessa comunhão é com Deus. Que a gente precisa ter esse discernimento de entender o que a palavra nos fala. E que a gente precisa andar constantemente em amor. Não existe uma balança em que a gente se coloca amor e ódio e as duas coisas iguais. Não existe isso. O amor tem que predominar. Sempre. E que a gente possa entender isso. E que a palavra, toda a palavra que foi falado aqui, tudo aquilo que foi falado aqui, que a gente possa usar diariamente nas nossas vidas, constantemente. E a gente precisa entender que a gente precisa, quando houver uma brecha, falar para alguém que está distante de Deus, que está distante de Jesus. Ah, mas eu falo todo dia, mas não se canse. Eu sempre estou falando, tem uma pessoa que há anos eu venho falando a mesma coisa. E ela diz, Sabe por quê? Eu lanço, eu falo, mas quem faz é Deus, não é eu. Eu não posso botar uma arma na cabeça da pessoa. Você vai para a igreja, meu amigo, você está morto. Não posso fazer isso. Deixa que Deus trata, deixa que Deus faz, deixa que Deus... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi isso muitas vezes, porque a gente lê bastante e eu também às vezes ouço alguns outros pregadores e eles falam uma coisa que me chama muita atenção. Que nós nunca, uma pessoa que está na presença de Deus, que fala desse amor, que fala o que fez na vida dela, porque isso é testemunho. E isso muda toda a direção da nossa vida e da direção de quem está nos ouvindo. Porém, que nós nunca brincamos com isso. Que nós nunca brincamos com a palavra de Deus. Ai. Aí é que mora o perigo. Porque Deus é justo. Muito justo. Então eu quero orar por essa palavra, né? Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, para que a gente
finalize essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra de fundamento da fé cristã, ela venha cair no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida diária, que a gente procure não só ler a Tua palavra, mas que a gente procure discernir ela para a nossa vida, porque às vezes estamos sem direção e a gente sabe que Tu és a direção para nossas vidas. Que Tu possa guiar os nossos passos, que Tu possa fortalecer o nosso amor, que Tu possa fortalecer a nossa fé diariamente, e que, sabendo que nós nos tornamos fortes através da Tua presença nas nossas vidas, e que nós possamos de alguma maneira, de alguma forma, ter a paciência, ter a sabedoria, ter o conhecimento de, quando a gente for falar para alguém, para alguma pessoa que necessite, ela possa entender verdadeiramente esse amor, para que ela possa se abrir o coração, para que ela possa abrir a sua vida e tomar uma atitude de mudança. Porque nós falamos, mas quem faz é você, ó Deus. Nós falamos e você é que faz, Pai. Não é por minha força, não é por minha vontade. E que o Senhor possa, dia a dia, ó Pai, continuar nas nossas vidas, dando cada vez mais o Teu amor, o Teu conhecimento, através da Tua palavra. É o que eu peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.